que preocupa muitos pais é a adaptação das crianças com a rotina da escola, né? Por isso convidamos a psicóloga, né, Eliane Veronese, para passar algumas dicas, assim, para tornar esse período aí menos complicado, né? Eliane, boa tarde. Tudo bem? Tudo joinha. Bom. Obrigada pelo convite. Ao nosso Ver Mais aqui. Obrigada. Eliane, queria que você começasse a explicar. Elaine, né? Elaine, eu queria que você explicasse pra gente como então a gente pode deixar esse processo de adaptação na escola, né, mais leve para as crianças, porque os pais acho que ficam mais ansiosos também, né? Até os pais de primeira viagem, primeiro aninho ali também. Mas como deixar isso mais tranquilo? Acho que é um processo difícil para todo mundo, né? Para as famílias, para a escola, para as crianças. Mas o primeiro passo, eu acredito que seja realmente entender o que é adaptação, né? Por que esse processo é tão difícil para as crianças e, consequentemente, para as famílias? Então, você imagina as crianças que conhecem, né, a sua casa, os seus pais, né, tem a sua rotina, de repente é inserida num mundo totalmente diferente. Então, é realmente necessário olhar para esse processo e ver que é difícil para a criança, né? E como é que a gente faz para tornar mais leve? É justamente entender esse processo. Entender que, por ser algo novo para a criança, a gente precisa ir com leveza, com tranquilidade e dando segurança para essa criança, para adentrar, então, aos muros da escola e fazer com que seja realmente mais leve para todo mundo. E quais que seriam as principais, assim, dificuldades que você percebe que os pais levam para você no consultório e falam, meu, isso aqui não dá? É o choro, né? O choro, a criança chegar, por mais que os pais tenham preparado com antecipação ali esse processo, mas a criança chega na escola e não quer saber de nada, né? Quer saber ficar com os pais. Muitas das crianças agarram nos pais, não deixam sair e os pais ficam naquela dúvida. Será que eu entrego para o professor? Fico ali até a criança se acalmar? Então, essa é a maior dúvida. O que fazer diante de um choro de uma criança, independente da idade dessa criança, né? E assim, o que você percebe assim que são os maiores erros que os pais cometem durante esse processo? De repente, é ficar com dó ali, já no primeiro dia ele trazer embora, ou chorar junto também, que tem muitos também que acontece isso, né? O que eles acabam fazendo? Eles falam, isso não podia. Não dá. Ameaça, né? Olha, se você não ficar aqui, você vai sofrer uma consequência. Promessa, né? Se você ficar, eu te dou um presentinho. Aquelas frases, né, de jargão dos pais, né? Olha, tem que ser forte. Ou então, nossa, você tem que ficar aqui, porque se você não ficar, a mamãe vai ficar muito triste com você. Então, isso são frases que pioram a situação da criança, trazem maior peso para essa criança e, consequentemente, né, a adaptação que poderia estar mais leve começa a se tornar ainda mais pesada. E qual que é o papel da escola, então, para se tornar, de repente, esse momento assim mais tranquilo, tanto para a criança quanto para os pais? Entender que a criança vai elaborar essa adaptação escolar com segurança e os pais também. Então, você informa esses pais, né? Dá segurança para que esses pais possam ter também entender que a escola é um lugar, né, de adaptação, é um lugar seguro para sua criança. Então, dê informações. O pai quer uma foto, o pai quer saber se a escola realmente vai adaptar essa criança de uma forma leve, tranquila, se vai acolher essa criança. Então, o pai precisa de informação. E a criança precisa de aconchego, precisa de vínculo, de afeto, né, de paciência. Muitas vezes, a gente quer tirar essa criança do colo da mãe, mas se a gente esperasse mais 3 minutinhos, a criança ficaria mais tranquila e iria com o professor. Então, essa pressa da gente ter que adaptar... A chegada das outras isso é um erro. Também, né? Isso é um tiro no pé. Eu digo assim que talvez a escola precise um pouco mais de paciência e esse olhar que a criança realmente precisa. Então, por que não, né? Olhar essa adaptação como um momento de transição e ver que a criança precisa de tempo e acolhimento. Se tiver tempo e acolhimento, a gente tem uma adaptação de sucesso. Eliane, como você vê assim, esse pós-pandemia também, né? Sim. Já se passaram ali, a gente fala 2, quase 3 anos já, né? Isso mudou muito essa primeira ida nas escolas, porque as crianças praticamente passaram um bom tempo em casa. Tem umas que nem chegaram a pegar essa fase da escolinha ali também. E esse retorno, como que está sendo? Você acha que mudou muito? Eu acredito que tenha mudado no sentido da família, né? Ver a importância da escola e o quanto a escola fez falta na vida das crianças. Então, é essa questão de dizer, nossa, a importância da escola no desenvolvimento das crianças. Acredito que tenha mudado nisso. E as escolas também perceberam o quanto elas perderam, né? Perderam em todos os sentidos, todos nós perdemos, né? Mas eu digo que olhar hoje a escola como necessária para esse desenvolvimento humano, no geral, e olhar as famílias também como necessárias para que a escola tenha o desempenho que ela precisa ter e que é o papel dela, né, de ter essa importância na vida de todo mundo. Eu acredito que tenha essa mudança, assim, essa valorização ainda mais do professor e do papel da escola.
E assim, e como que os pais, os pais muitas vezes assim, eles não sabem como agir nessa hora, né? Quais as dicas que você poderia dar ali para esse momento ali também? Prepare a criança antes, né? Isso eu digo que cada ano é uma adaptação, cada final de semana é uma adaptação, né? Se você tiver possibilidade, tire foto da professora, coloque na porta da sua geladeira, para a criança começar a se familiarizar com aquele rosto, comece a falar como era a sua época de escola para a criança. A criança precisa elaborar a questão da escola muito antes de estar na escola. Então eu digo que 50% da adaptação, o sucesso da adaptação depende da família, 50% da escola. Então a gente vai elaborar com a criança, trazendo histórias, reforçando que, né, a mamãe vai, mas a mamãe volta a te buscar, dando segurança para essa criança, você vai estar protegida no ambiente escolar. Então, tudo isso faz com que a criança elabore. E a gente fala muito de criança pequena, né, mas a gente também pode falar de crianças maiores, 6 anos, 7 anos, quando a criança muda de escola, muitas vezes maior. Então, a gente dando essa segurança, a criança consegue elaborar com mais tranquilidade e a adaptação ter o sucesso que a gente espera. E assim, Elaine, quanto tempo mais ou menos esse processo ele dura? Sim, em torno de 3 meses. Muitas vezes as escolas falam que a adaptação pode acontecer em 3 dias. Não existe, isso é um mito da parentalidade, né? A gente vai adaptar uma criança em 3 dias, a gente não vai conseguir. Então, em mais ou menos 3 meses. O que a gente percebe quando a adaptação é um sucesso e quando não? A criança começa a chorar e em 30 dias esse choro, ele não cessa, ele vai aumentando. Aí já é um alerta para que a gente tire essa criança, prepare essa criança errado, né? E reinsira no ambiente. Se esse choro decorrer do tempo, né, ele começa a diminuir, aí é sinal de que a criança está em processo de adaptação. Não significa, o choro nem sempre significa um problema. Né? Significa que a criança está em processo de adaptação. Então, muitas vezes os pais dizem, ai, ele não para mais de chorar. E eu pergunto, como é esse choro? É diferente do primeiro dia? Sim, é totalmente diferente, é um pouco mais leve. Então, a gente precisa ter um pouco mais de paciência e tentar elaborar com a criança para que esse choro comece, então, a diminuir e finda, né? Para que realmente a criança possa estar adaptada. E geralmente isso acontece nos primeiros anos de ir para a escolinha ali, ou na sequência ainda continua acontecendo mais menos? Geralmente é no começo. Então, quando a gente percebe que a criança tem mais dificuldade de se adaptar entre os 3 e 5 anos de idade. Então, esse aqui é o ápice das dificuldades da adaptação escolar. 3 aninhos ali, é a criança que está começando a sair do status de bebê, começa a entender, né, que a escola é necessária, que a mãe começa a trabalhar, já não está mais tão ali disposta para ela, e aí ela começa a ter essa dificuldade de separação. Com 5 anos, 4 anos, a escola se torna, então, obrigatória. E aí a gente precisa, né, que a criança esteja inserida nesse ambiente. E muitas vezes os pais deixam para preparar uma semana antes. Ou então, olha, agora a escola está aqui, você coloca a criança e acha que a criança vai conseguir ir sozinha. E vai. Né? Não, a criança ela precisa de segurança. E a segurança só vem com o adulto. Então a gente precisa fazer parte dessa adaptação. E quanto mais segura a gente também está, mais segura a criança. Por isso é importante, né, escolher a escola certa, escolher a escola que estejam diante dos valores que a família tem, estar seguro com essa escola, confiar nos professores, que é muito difícil. Dizer, ninguém cuida do meu filho tão bem quanto eu, de fato. Mas a gente precisa, né, transferir esse cuidado e ter essa segurança nesse profissional para que ele entenda que ele precisa disso, né? Precisa que a gente confie para que ele possa dar conta dessa criança. Até se é a primeira vez, né? Se de repente ele já teve um irmãozinho, uma irmãzinha que foi no colégio, ele vai indo junto, ele já vai se enturmando mais fácil também. Mas a gente tem que ver que não é só os professores que têm que ajudar nesse momento, aí são os pais também, que eu vi essa semana até numa escola, os pais reclamando na porta da escola com os professores que eles estavam dando muita tarefa, eles tinham que passar o tempo com o filho. Gente, passar o tempo com o filho, fazer tarefa, vamos sair dos celulares, vamos ter esse tempo no filho. É tão importante você estar ali junto. Ela falou, mas ele tem que fazer muita tarefa, tem que ficar lá junto. Só fiquei prestando atenção assim, falei, mas gente... A tarefa também pode ser um tempo de se conectar. Claro. Né? Eu tenho 3 crianças lá em casa, né? Cada uma faixa diferente. Digo que eu utilizo a tarefa, principalmente a mais velha, que tem 9 anos, porque ela tem muitas dúvidas. E do meio daquela dúvida, pode surgir um momento onde a gente está conectando com a criança e que bom, né, ter esse momento de diálogo. Os pais, eles reclamam um pouco de tarefa porque também exige dos pais que eles estejam ali junto, né? Então eu digo, olha, vamos olhar a tarefa de uma outra forma. A gente não pode ir contra ela, então vamos se aliar, né? E fazer com que seja realmente um momento muito gostoso entre família. De estar ali com o filho, de estar ajudando, de estar explicando também. Porque com os celulares as pessoas já não fazem mais isso, né? Eu lembro que antigamente era tão diferente no horário de tarefa, era hora de estar junto ali e tal, e ninguém reclamava, não, tinha que fazer tudo. Não importava o tanto que tinha, não tinha celulares para fazer
pesquisa, era bem diferente. Tanto é que aprendemos bastante. Mas, Eliane, assim, e sobre a segunda-feira? Como você estava comentando ainda, muitas crianças fazem aquela birra para voltar na segunda-feira. Teve um final de semana maravilhoso, brincaram. Como trabalhar isso? O que pode fazer também para melhorar essas segundas-feiras? Trabalhar a criança no domingo. Né? A gente muitas vezes usa o final de semana para não, agora a gente não fala mais de escola aqui. Como se fosse umas férias, né? Mas não, muito pelo contrário. Na escola, no domingo, a gente começa a falar de novo sobre a escola, prepara a criança para o dia seguinte e vai entender que cada segunda-feira é uma nova adaptação. Então, ele tem que estar preparado. Chega mais cedo, tenta ficar um pouco mais com a criança ali no meio, na frente, né? A professora também tem um pouco mais de paciência na segunda-feira, onde as crianças estão mais chorosas. E você vai perceber que cada segunda-feira vai diminuindo a resistência até que a gente tenha realmente uma finalização dessa adaptação. A gente costuma dizer que esse começo ela é uma introdução escolar, né? A adaptação é quando a criança de fato está adaptada. Então, a introdução é todo um processo. E a gente precisa entender que o processo dura muito mais que 3 dias, que uma semana. Então, o processo pode durar até 3 meses. Não significa que vai durar, mas que a gente tenha paciência de esperar o tempo da criança, que muitas vezes não é o nosso tempo. Não, e até esse convívio que ele vai ter com as outras crianças, que é muito importante, poder saber dividir, conversar, socializar ali também, né? Isso é importante, não tem que tirar isso das crianças, falar, não tá dando certo, deixa em casa. Não, é ir tentando aos poucos, mas como você falou, tem um momento, deu mais de um mês ali, algo tá errado. Aí é hora de olhar, voltar, tirar a criança, afastar, conversa com a escola, elabora um plano, se necessário, né? Busca um profissional da área de saúde mental que possa auxiliar vocês aí nesse caminho. E a escola, claro, né? As melhores lembranças, a maior fase, né, gostosa aí é a primeira infância, essa fase de desenvolvimento, onde eles estão aprendendo, estão se estruturando, estão se aconchegando, vinculando. E a gente precisa fazer parte, né, participar, para que seja realmente esse momento especial na vida de todo mundo. É isso aí. Agora, se de repente a criança é um pouquinho maior, já 7, 8 anos, já foi alguns anos e não está querendo ir na escola também, já é um alerta também para conversar com essa criança, separado, ver com o professor se está acontecendo alguma coisa na sala. Porque não é à toa que do nada eles falam, eu não quero ir, vai perdendo a vontade. Tem muitas outras coisas envolvidas também aí, né? Mudança de comportamento de crianças maiores, né? 7 anos, 8 anos, 11 anos, a gente começa a perceber e realmente entrar um alerta, né? Bullying, a gente precisa falar sobre isso e talvez usar até a hora da tarefa para conversar a respeito disso. Como está sendo para você? Né? E ficar em alerta, né? Claro, qualquer mudança de comportamento que os nossos filhos tenham, a gente já tem que ficar de olho, porque é realmente perigoso. Esse vai ser o nosso próximo assunto, que eu vou convidar a Elaine para vir aqui com a gente. Mas eu vou deixar o Instagram dela na tela também, de repente, se vocês quiserem interagir, ficaram aí com dúvida, querem saber um pouquinho mais da psicologia, como trabalhar, como lidar com isso também, pode segui-las lá nas redes sociais. Gratidão, obrigado, desculpa o atraso hoje, aí você viu que nós estávamos sem energia, mas já voltamos com energia. A energia boa aí. Duplicada. É isso aí. Obrigada pelo convite. Gratidão.